E aí, pessoal, boa noite. Estou aqui tentando ver aqui como é que é essa transmissão aqui. Vamos aqui ver como é que eu faço para já a gente convidar o nosso querido Cláudio, que vai estar aqui comigo, Cláudio Angelim, colega nosso aqui de Petrolina, jornalista, design, art design, que vai ajudar a gente aqui nessa live. Vamos ver aqui como é que eu faço só para convidar ele. Aguenta firme aí, Claudinho. Quando tu chegar, a gente agiliza. Eu acho que é por aqui. Já a gente convida nosso querido Cláudio para estar aqui comigo fazendo essa conversa, mostrando para vocês o lançamento da nossa exposição fotográfica, que vocês já têm ideia aí que está aí presente no Instagram, e lançar esse livro aqui que a gente está lançando hoje, Cultura Corporal e Pandemia nas margens do Rio São Francisco. Esse livro vai estar disponível aí, já está disponível aí na bio do Instagram. Vou disponibilizar ele na minha rede pessoal aí, né? Claro Olhar, de onde a gente divulga as outras fotografias e tal, trabalho. E vai estar também na Amazon, distribuído lá para Kindle, gratuitamente, para o pessoal ter acesso. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui que essa live é uma tarefa da atividade do edital da Lei de Incentivo, da Lei Aldir Blanc, né, de Pernambuco, do ano passado, numa segunda chamada, e a gente apresentar isso através de uma live, através da internet, é um dos pré-requisitos dentro dos produtos que a gente lança a partir desse edital, né? E aí eu vou convidar Cláudio, não sei se Cláudio já está por aí, para a gente fazer isso junto. Eu estou vendo aqui Teca. Cláudio está na área, chegou aí. E Cláudio é um jornalista de Cabroboa, que está aqui em Petrolina já há algum tempo. A gente vem fazendo aí algumas coisas juntos. E vamos aqui trazer Cláudio para o papo para a gente apresentar melhor esse... Para não ficar aqui sozinho, já que Cláudio conhece o trabalho, esteve comigo desde o início nesse processo, e aí ele chegou na área. Cláudio Angelim, querido, e aí, mestre? E aí, Bartô, você que é o mestre. Boa noite. Cara, estamos aí. Boa noite, meu velho. Primeiro, estamos aí juntos para apresentar aí pela disponibilidade para estar comigo, viu? Está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá saindo, entrando. Agora normalizou. Vamos ver se estabiliza, né? Pronto, Bartô. Eu tô aqui à sua disposição. Estou muito feliz, né, com o lançamento aqui do seu projeto que tenho certeza que nesses 60 minutos de live não serão suficientes para
para demonstrar a grandeza desse projeto fotográfico, que é muito bonito, muito importante, muito profundo, muito completo, né? Então, eu sou uma pessoa que acompanhei, você tive a felicidade de conviver esses momentos em que você fez esses registros, aproveitei para aprender muita coisa com você, e estou aqui à sua disposição para a gente discutir sobre esse projeto, para você nos passar a sua mensagem, além da mensagem principal, né, que é o produto maravilhoso que ele nos traz em belas fotografias e também em reflexões muito importantes que está lá no seu material. Boa noite e vamos junto. Beleza, Cláudio? Cara, você é a figura ideal para estar aqui, porque eu não tenho muito a falar, né? O que eu já falei está no livro, e a gente está lançando, e as fotografias falam por si mesmas, né? E aí você vai me ajudar bem aqui, a gente bater um papo e apresentar melhor para o pessoal. Bom, primeiro, diga lá, eu ia falando, pois não. Não, eu acho que é porque está cortando um pouco, Bartô. Pode seguir. Primeiro, cara, eu queria mostrar aí para o pessoal de que isso é resultado de um edital que a gente conseguiu, e fomos premiados no ano passado, um edital que a Secretaria de Pernambuco soltou, né, do Estado, para diversos tipos de linguagem na área da cultura, para a gente utilizar os recursos da Lei Aldir Blanc. Esse edital ele foi feito para os profissionais da área de cultura que ficaram, né, com a pandemia, sem o seu espaço, né, de trabalho. E apesar que a fotografia não é mais o meu primeiro, minha vida profissional em si, eu sou professor, né, de educação física de um IFE, aqui de um Instituto Federal, aqui em Petrolina, mas a gente pôde acionar a rede, né, a rede de produção da área de cultura, e enfim, e aí a gente está aqui para mostrar um pouco. E eu te convidei para a gente ir proseando e para também a gente ter um diálogo com a galera aí e o pessoal conhecer melhor esse trabalho. E aí eu vou deixar contigo aí algumas questões que tu tenha interesse de lançar, para a gente ir apresentando o projeto aos poucos. Beleza? Certo. Beleza. Bartô, eu espero que eu consiga perguntar a você as principais questões que as pessoas têm curiosidade. Mas antes, como você não gosta muito de fazer uma autodivulgação, né, você é um cara que não gosta muito de propagandear, e a gente vai falar sobre isso ainda nessa live. Então eu queria até ler aqui rapidinho um texto que é no seu produto, aí no seu e-book, e também um texto que vai fazer parte de uma publicação no nosso jornal, que fala sobre você. Então eu vou pedir licença ao pessoal para rapidinho aqui, lógico que vocês vão ter acesso aqui através do e-book, mas eu vou falar um pouquinho rapidinho aqui sobre quem é Bartolomeu Barros, o Bartô. Tenho certeza aqui que muitos alunos conhecem, mas a maioria do grande público não conhece. Bom, está aqui, natural de Vitória de Santo Antão, tem 49 anos, casado e pai de 3 filhos. O Bartolomeu Barros Júnior começou a fotografar nos anos de 1990, inspirado pela literatura e as conversas, na época com o jovem escritor Walter Moreira Santos. Em 1996, ele participou da 2ª turma do curso de fotografia do SENAC, em Recife. Então, a formação aí fotográfica de Bartô já começou no SENAC, coordenado pelo professor e fotógrafo Amaro Roberto. Nessa época, ele atuou com fotografia de eventos sociais e começou um trabalho como freelance para jornais locais. Acredito que jornais lá de Recife. De 1999 e 2000, participou de uma pesquisa
pelo inventário e as memórias do Quilombo Serrote do Gado Bravo em Pernambuco, na pós-graduação em Sociologia e Antropologia na Universidade Federal de Pernambuco. E eu posso dizer a vocês que eu vi essas fotografias e foi aí que eu conheci os primeiros trabalhos de Bartô e posso dizer aqui que dei um empurrãozinho para eles. Bartô, o que é que você está fazendo com esse material parado aí que você não divulga? E essa é uma história que vai ser contada aí no decorrer da live. E aí foi quando o Bartô começou a sua retomada com a fotografia. Bom, e aqui sempre estou aqui notando que o Bartô faz questão de apresentar as pessoas que fizeram parte de sua formação. Né? Isso é muito importante para todos nós que valorizamos o trabalho de quem publica, né, e de quem orienta. E aqui ele informa que foi orientado esse trabalho no Gado Bravo pelo professor Bartolomeu Figueroa de Medeiros, o Frei Tito. Não sei se é o que eu estou pensando, eu conheço uns 3 Frei Titos. No nível de iniciação científica, pelo curso de Educação Física. Na ocasião, fez uma exposição fotográfica na Universidade e na comunidade de São Bento do Una, em Pernambuco, com o tema quilombola. Em 2002 e 2003, acrescentou como experiência a cobertura do Campeonato Pernambucano de Futebol na cidade de Petrolina, como freelance do Diário de Pernambuco. Então aí você que é ligado a esportes já sabe que Bartô também aí acompanhou o Campeonato Pernambucano através do seu trabalho no Diário de Pernambuco, né, com a edição de fotografia de José Otávio de Souza, período em que atua pela agência informal de fotografia Claro Olhar. Claro Olhar, vamos segurar esse nome, é a agência de fotografia de Bartolomeu, tá certo? E é o perfil que a gente segue na internet, nas redes sociais do Instagram, e eu espero que as pessoas que não sigam consigam fazer isso depois dessa live. Bom, aqui ele fala da produção de arquivos, imagens e fotografias para livros e revistas. Realmente eu também vi, vamos resumir aqui, mas também tem um trabalho nesse sentido. Atualmente ele faz doutorado em Educação Física pela UNB, Brasília, estudando sobre a ontologia de George Lucas, não sei se eu pronunciei certo, e a corporalidade do ser social. E atua como fotógrafo autoral. Bom, recentemente, aí na sua retomada ao mundo da fotografia, Bartô, meio que sem querer, meio que devagar, já foi conquistando prêmios. Então, aí em 2001, ele ganhou o concurso fotográfico Meu Olhar sobre Pernambuco. Tá? E ainda no mesmo ano, o prêmio CBCE, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, de Literatura Científica e Artes Visuais, na categoria Fotografia. Bom, tem ainda aqui, rapidamente, para complementar, Bartô, que 19 anos que mora em Petrolina e tem ainda esse seu perfil que é ligado às lutas da juventude urbana e da resistência do povo periférico, onde encontra sentido para viver numa das regiões mais contraditórias do sertão brasileiro, que aqui é a nossa querida Petrolina. Bartô contribui ainda na resistência à educação de qualidade pública no país. É membro constante da Seção Sindical dos Trabalhadores da Educação Federal e atua nos movimentos sociais da região, atento às questões universais que merecem total envolvimento de cada um que reconhece explícitas lutas de classe da sociedade. Nesse sentido que Bartô demarca seu lugar entre os trabalhadores precarizados, desempregados, desatentos e miseráveis, bem como se coloca como crítico ferrenho do modo de viver burguês e toda pequena política que é referência para manter privilégios e a tradição oligárquica do país. Com seu viés artístico na fotografia, encontra no cotidiano possibilidades revolucionárias nas ações de luta pela sobrevivência. Com confiança de que o mundo que temos não é eterno em seu movimento, sujeito a mudanças fundamentais derivadas da esperança e da força dos trabalhadores. Bom, essas coisas que movem o Bartô nessa sua trajetória como ser e como artista que nós estamos conhecendo aqui também através desse trabalho, certo? Bom, Bartô, isso aqui eu queria fazer essa apresentação, que eu sei que você não
não é muito de se apresentar, mas vamos falar do projeto que você já está aí mostrando. Eu não sei qual é a hora que você ia mostrar, mas você já está mostrando, está tudo bem. E o mais importante é dizer ao pessoal como é que essas pessoas vão ter acesso, né, a esse trabalho. Que, como eu falei, eu tive o privilégio de acompanhar você aprendendo sobre fotografia, né, as coisas que você vem nos ensinando, e tive a oportunidade de vivenciar esses momentos em que a fotografia esteve presente e aí nos brindou com esse resultado, que foi a aprovação nesse projeto da Lei Aldir Blanc, né, que hoje você está apresentando aqui. Mas eu queria que você falasse um pouco, Bartô, como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto? Por que você escolheu? Como é isso? Expressões corporais na beira do rio? O que é que você queria fotografar? O que é que você queria mostrar? Você atingiu o seu objetivo? Fale um pouco sobre isso, que eu acho que é muito importante para a gente curtir mais ainda o seu trabalho. Cláudio, primeiro, novamente aí, grato aí por tua participação e pela apresentação aí, que não merecia tanta exposição aí, enfim. Cara, sim, outra coisa, antes que eu esqueça, vamos reservar aí uns 10 minutinhos no final, 15, se a gente ficar falando muito aqui, para responder as questões do pessoal aí que está chegando, beleza? Eu pensei que você ia falar de cerveja, mas tudo bem. Ótimo, ótima ideia. Beleza. Cara, antes de responder a pergunta também, deixa eu te dizer aí, acrescentar no que você falou na minha volta à fotografia, que eu fotografo aí desde os anos 90 e tal, e parei, né, em 2000 por causa de equipamento, na mudança de analógico para digital eu não tive como encarar aí, né, não tinha condições do recurso, né, de comprar o material e tal. E aí passei um tempo aí ausente e a pandemia ajudou, né, a retornar com isso aí, porque a gente precisou ficar em quarentena e tal. E num desses momentos aí da pandemia, o maior sufoco dela em 2020, meu filho Caio me convidou para, quer dizer, a gente conversando em casa e tal, aquela situação difícil que é ficar trancado no isolamento, e aí a gente resolveu sair no final de semana desse para fotografar, que ele tem um equipamento. E aí eu com meu celular fotografando as praças de Petrolina, orla e tal, aí despertou aquela vontade de retornar à fotografia, que há muito tempo eu não tinha encarado, né? Nem máquina fotográfica eu tinha, então não fazia nem fotografia dos meus filhos direito, enfim. E aí depois que eu expus esse material dessa saída de domingo para você e para outras pessoas, o pessoal ficou interessado e sugeriu que eu lançasse no Instagram e tal, você, a Marina, sua filha, que gostou do material, e aí eu fui trazendo, né, essas imagens que eu já tinha feito e fiz durante esse domingo de pandemia. E numa dessas reflexões daí dessa saída, eu fiquei me perguntando o que é que as pessoas estão fazendo na pandemia, né? E como eu sou professor de educação física, eu me perguntei sobre as restrições que estavam havendo de o pessoal não poder ir para a rua fazer sua caminhada, fazer seu jogo de futebol e tal. E aí eu me perguntei sobre isso e conversando contigo, um certo momento, eu disse, Cláudio, vamos ir com o Caio, vamos dar uma saída aí final de sexta-feira à tardezinha para ver como é que estão as coisas, fotografar. E foi aí que a gente descobriu que tinha muita gente usando a orla, né? A orla de Petrolina, a orla de Juazeiro, para viver, continuar vivendo um cotidiano que a gente sempre viveu, né? Só que a pandemia, ela estava impondo
um outro tempo, um outro espaço, né, de convívio e tal, um outro cotidiano. E aí eu me coloquei a questionar o que é que essas práticas corporais que a gente está falando, das pessoas, né, fazendo atividades físicas, exercícios físicos, jogando seus futebol, seus vôlei, usando o rio para curtir, o que é que elas estão, como é que elas estão vivenciando isso em pleno período de pandemia, quando uma das medidas, uma das principais medidas que pode conter o vírus, né, e que evitaria a contaminação seria o isolamento. E aí eu comecei a fotografar e algumas dessas saídas que eu fui fazer, você foi comigo e viu o quanto era interessante aquilo tudo lá. E em alguns momentos a gente pensou que é como se a pandemia não existisse, né? É como aquele lance que você mesmo diz, a gente senta numa mesa de bar, tiraram a máscara como se a pandemia tivesse acabado, né? Então eu quis tentar com essas fotos mostrar esses dois mundos aí, esses universos que a gente estava vivendo e como as pessoas estavam encarando isso e tal. De forma geral, seria isso aí. Certo. Ô, Bartô, parece que já estão surgindo aí algumas perguntas, acho que foi do Tiago, né? Eu vou pedir desculpas ao pessoal que eu não estou me referindo a vocês que estão entrando, porque eu não tenho muita experiência aqui em fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas eu já agradeço aqui, já vi uns amigos aqui entrando, tá certo? Agradeço muito a participação de vocês e convido mais uma vez vocês a acompanharem o Claro Olhar, que é a página do Bartô no Instagram, tá certo? Agradeço muito a presença de vocês aqui, que eu já estou notando aqui, amigos e amigas, e vamos em frente. Bartô, eu ia perguntar inicialmente sobre o produto, né? Mas como você já começou a falar um pouco como é que você chegou nessa decisão, me fale aí o que é que você encontrou? O que é que você encontrou nesse universo que você identificou e que você resolveu registrar? Boa. Várias questões a gente encontrou, mas de cara, o que eu percebi foi que, conversando, né, porque fotografar não é só dar o clique, né, Cláudia? A gente precisa interagir, ter relações, conhecer a galera, estar naquele ambiente, né, constantemente para entender como é que aquelas pessoas estão se expressando, o que elas querem dizer e tal. E aí é tirar um pouquinho da realidade, né? Que é muito complexa e tal, mas a fotografia contribui para isso aí, para a gente entender um pouco, né? E aí, cara, eu vi que muita desse envolvimento, dessa exposição do pessoal fazendo atividade física, fazendo calistenia, ginástica, né? Luta, nadando, participando de eventos de natação na região, quando, ao mesmo tempo, as notícias, né, os boletins sanitários diziam, e agora diminuiu mais, a quantidade enorme de gente nas UTIs, né, e o pessoal se contaminando, adoecendo e tal. Ao mesmo tempo desse cenário tão pesado que a gente estava vivendo e vive ainda um pouco, as pessoas buscavam nessas práticas um alívio desse peso, né, dessa carga social, um alívio mental para isso tudo aí. Então elas buscavam transgredir esse cotidiano imposto pelas normas, né, pelos decretos e tal. Eu lembro que tinha época que a gente ia lá fotografar e as UTIs, por exemplo, de Juazeiro, estava tudo lotada, né? Enfim, então eu percebia que tinha muito disso aí.
E outra questão tinha muito a ver também com puro desconhecimento do que a gente está vivendo, do que a gente estava vivendo, né, há 2 anos atrás. Desconhecimento total, e isso se dá por vários aspectos que a gente poderia estar discutindo, mas eu acho que é em cima disso aí. Mas, ao mesmo tempo, também eu percebi que existia um clima, Cláudio, e eu conversei já isso contigo, existia algo que motivava as pessoas a saírem, a praticarem atividade física, com uma justificativa que a prática de algum tipo de esporte poderia contribuir para que a pessoa, né, conseguisse garantir, né, a imunidade, melhorar, se fortalecer em termos de saúde, para prevenir, né, os danos, né, da Covid. Então, tem muito desse discurso aí que a mídia coloca, que essa área do esporte também coloca, e que eu percebi também, cara, por causa dos meus estudos nessa área, de que isso foi uma estratégia grande também da Unesco, da ONU, do Comitê Como é, Bartô? Explica isso aí. Comitê Latino Ibérico da área do esporte. Você lembra que a gente não teve, né, as Olimpíadas, não teve os Jogos Paralímpicos, né? Foram tudo suspensos. E isso, cara, não só esses grandes eventos, mas também os eventos esportivos locais, estaduais, né, nacionais, que essa suspensão, não só para esses eventos, mas para as pessoas, né, como qualquer trabalhador e tal, essa suspensão dessas atividades interferiu demais, né, na economia. E essas instituições esportivas, elas ficaram muito preocupadas com isso, cara. Ao ponto de a pandemia começou em março, né, decretada em março, e em maio já estava saindo um relatório grande da Unesco falando da preocupação da economia esportiva como um todo. E que essa coisa não podia ficar desse jeito, porque quais as decisões, né, os encaminhamentos político-econômicos para o esporte? Como é que ia ficar isso, né? Porque o esporte é uma indústria como qualquer outra indústria. A questão financeira no esporte, ela é muito grande, né? E aí, cara, eu acho que teve a hipótese aqui que eu estou colocando é que teve uma pressão grande da mídia e da opinião pública como em geral, para que essas práticas corporais pudessem retornar com esses discursos de proteção, de prevenção, de imunidade e tal, mas ao mesmo tempo tinha por trás algo que a gente precisaria aprofundar para dizer exatamente o que é, mas que tem pistas nessas cartas abertas desses comitês e da própria Unesco e tal. Certo, Bartô. E beleza. Inclusive, mais uma vez, eu queria agradecer aos amigos e amigas, nossos amigos e amigas, Bartô, que estão aparecendo aí. Eu não vou dizer o nome de vocês, como eu falei, eu não tenho muita experiência ainda em live para ficar mexendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu consegui fazer uma frase aqui, tá certo? Nós agradecemos muito a presença de vocês e reforçamos a importância de vocês adquirirem o e-book, né, que tem esse trabalho de fotografia. Algumas pessoas podem até estar perguntando, mas vocês não vão falar de fotografia? Fotografia no contexto da pandemia. E é isso que eu queria destacar, como é interessante o e-book, como é profundo o trabalho de Bartô, que ele faz algumas reflexões e muitas informações sobre essa situação.
né? E aí não é só um trabalho fotográfico, gente, é um trabalho rico de informação para a gente aprender a conviver melhor com essa situação e também ter o nosso senso crítico cada vez mais apurado. Tem a parte, Bartô, não sei se a gente vai conseguir controlar o tempo aqui, da participação das pessoas. Eu não sei se elas já vão perguntando aí, se elas também podem clicar aí e entrar na conversa, né? Eu acho que está aberto aí, eu já vi uns companheiros aí que são muito dessa área, muito atentos a isso e poderão participar também. Bom, eu ainda tenho uma pergunta em relação a isso para fechar o que seriam essas práticas corporais, essa cultura corporal, Bartô. E como eu estive com você acompanhando, né, enquanto você fazia um trabalho de um lado, eu fazia de outro, eu observei, principalmente na cidade de Juazeiro, eu queria dizer que esse trabalho foi feito em Juazeiro, foi feito em Petrolina, nas orlas de Juazeiro, Petrolina, na orla de Vermelhos, que é do município de Lagoa Grande, e também na orla de Santa Maria da Boa Vista. Locais belíssimos que eu aconselho qualquer uma pessoa aqui a conhecer, né? E aí, particularmente em Juazeiro, onde predominava, e aí a gente se assustava com o número de pessoas ali na orla. Eu não sei se você lembra, mas eu acho que a gente estava na metade da pandemia, porque a gente não tinha chegado a vacina ainda, né? E antes a gente tinha medo de sair, a gente não sabia o que fazer. E para mim também foi uma válvula de escape muito importante a fotografia nesse momento, mas ao mesmo tempo assustado com as pessoas que andavam sem máscaras, que aí quando iam, pulavam na água. Eu destaquei aqui, pessoal, algumas práticas esportivas aqui que a gente percebeu em Juazeiro e Petrolina, e um pouco mais recentemente em Santa Maria da Boa Vista. O vôlei, né, o pessoal de caiaque, o futebol de salão naquelas quadras, basquete, skate, bicicleta, muito, exercícios físicos naqueles equipamentos, corrida, dança, gente filmando, fazendo peça para vídeo na internet, salto na água, maratonas aquáticas, que já são práticas mais elaboradas, competitivas, né? O tradicional banho de rio, o frescobol, peteca, gente de bicicleta e também a cachaçinha, a cervejinha que a galera tomava ali, né, como se nada tivesse acontecido. Bom, isso é o resumo do que a gente notou, além do lazer daquelas crianças que do lado de Petrolina, onde a orla tem uma estrutura gastronômica, mas que na proximidade, na orla propriamente dita, na margem, entre o rio e a terra, não tem opção de estrutura, então as crianças iam lá, alguns andarilhos também para tomar banho, crianças de bicicleta, e tudo isso Bartô registrou, certo? Nesse e-book que é imperdível, é impressionante as imagens, como elas são bonitas, como elas são informativas, como elas são plásticas, e realmente elas são emocionantes, as imagens que Bartô conseguiu captar. E eu hoje confesso a vocês que eu vejo essa realidade de uma forma diferente, né? Através desse olhar, do claro olhar, né? Sem trocadilhos. Então, Bartô, eu queria só que você, para fechar essa parte do seu trabalho, dissesse exatamente o que seria, então, a cultura corporal, do ponto de vista mais conceitual do seu trabalho. Rapidamente, o pessoal entender isso e até prestar atenção sobre esse tema. Cláudio, a gente chama de cultura corporal uma área de conhecimento que ela está no campo da educação física. Essa cultura corporal é todas aquelas práticas, Cláudio, que as pessoas, que o ser humano desenvolve em busca de satisfazer algumas necessidades que ocorrem na vida. E, de forma geral, seria isso. E algumas dessas práticas, elas têm um conteúdo ligado à ginástica,
ao lazer, ao esporte, às lutas, né? Aos esportes de aventura, por exemplo, aos jogos populares, jogos eletrônicos, jogos de todo tipo. Então, esses conteúdos são conteúdos que os seres humanos elaboraram para responder a alguma necessidade na vida deles. Por exemplo, o esporte, ele não existiu sempre. O esporte é uma criação da humanidade, né, do século XIX, que surge mais efetivamente assim, mais presente na Inglaterra, né? E aí na Inglaterra por quê? Se a gente for procurar entender melhor o porquê do surgimento dos esportes na Inglaterra, os esportes nessa forma institucionalizada, organizada, com normas, regras, delimitações no campo do jogo, né? Com essa organização de cooperativismo institucionalizado e tal. Isso surge dentro do contexto da Revolução Industrial, né? E é só a partir da Revolução Industrial, da forma como os homens produzem a sua vida através do trabalho, quando isso se modifica nesse nível, as pessoas vão sentindo necessidade de ocupar, por exemplo, o seu tempo livre de algumas formas, né? Livre do trabalho e tal. Quando não é a partir dos trabalhadores, é a partir dos próprios, né, empregadores ou suas famílias e filhos que estudavam naquelas antigas universidades e tal, que surgiu, por exemplo, o futebol, o rugby dentro das universidades e tal. Por exemplo, o futebol chega no Brasil, no mesmo tempo, o mesmo camarada, Júlio Rimet, que trouxe o futebol, ele trouxe também o rugby, ele trouxe 2 bolas. E no Brasil a gente teve... o que se incorporou no Brasil foi o futebol, né? E aí, por que não rugby e tal? E aí a gente teria muito o que falar aqui. Mas a cultura corporal é dentro desse sentido geral de como o ser humano satisfaz algumas necessidades do seu cotidiano através, né, do seu corpo, em específico dentro do campo da educação física, utilizando-se desses conteúdos que eu tratei aqui. E aí, como estaria essa cultura corporal nesse contexto de pandemia? Foi o mote para a gente fazer, para produzir esse material aí, certo? Sim. E assim, Cláudio, antes de tu continuar, lembrando que esse projeto ele tinha uma pretensão maior ainda de a gente fazer algumas fotografias nas ilhas da região, né? Só que dentro do planejamento coincidiu que a gente teve a cheia, né? E a cheia do Rio São Francisco, que a gente teve, e agora é que está descendo mais o rio, ela tanto ajudou nesse aspecto aí, porque a gente teve formas de viver o rio diferentes nas nossas orlas, que há muitos anos, né, não tinha essa cheia, mas por outro lado ela atrapalhou porque a gente não conseguia, na verdade não era nem conseguir ter acesso, porque as ilhas ficaram tudo submersas, né? Ficaram muita água, a ilha do Rodeador não deu, a ilha de Maçangano aqui pertinho, cheguei aí, mas as áreas que tinha para o pessoal tomar banho, elas diminuíram muito e tal. O risco também de morrer afogado e tal, impedia que a gente registrasse isso, porque as pessoas não estavam vivendo as ilhas como elas vivem normalmente num período normalizado, né, da vazão da barragem de Sobradinho. É isso, né, cara? Ok. Ô, Bartô, tem aqui uma pergunta do companheiro Tiago Carvalho, que aí a gente já vai entrar um pouco no produto, né? Não vai dar para a gente falar de tudo. Eu vou ver se tem alguma. Me perdoe se eu não vou conseguir fazer todas as perguntas aqui. Eu acho que tem. Deixa eu ver logo outro comentário que tem aqui, porque às vezes eu vou passando aqui e não dá muito certo. Peraí, eu vi um comentário aqui. Eu não estou conseguindo ver essas perguntas, cara.
Eu estou conseguindo ver aqui, só não estou conseguindo fazer girar aqui. Rapaz, aí tá uma confusão dos diabos aqui. Eu tenho um comentário de Fabiana aqui, Fabiana Wesley, sobre a fotografia. Deixa eu ver aqui. Aqui é a contradição da Fabiana, professora Fabiana, lá do ERENC, querida companheira, né? A contradição da pandemia foi registrada pelas suas lentes. Aí a observação de Fabiana, tá? Companheiro Gilvan, lá da Paraíba, boa noite, companheiros. Boa noite, Gilvan, segundinho, meu querido. Tarsila, Carla, um monte de gente aqui. A gente agradece a presença aqui. Meu professor aqui é com Bartô. Bom, e a pergunta aqui, tem aqui outro comentário. Luiz Alberto, mais um triunfo da lei, amigo camarada Bartolomeu, parabéns. Mais um triunfo da lei, é isso. Valeu, companheiro. Tem outro aqui, vamos lá. Eu estou devagarzinho aqui para não perder a pergunta do Tiago. Boa noite. Eu já estou ligado na pergunta do Tiago. Pronto. Tu já sabe qual é? É ninja. Olha, cumpridas etapas da lei em curso, qual a reflexão dessa conivência e da luta... É conivência mesmo, né? Conivência e da luta pela existência de outros meios de fomento, como a Lei Paulo Gustavo. Me parece ser um mecanismo que nunca antes teve. Pronto, Bartô, é com você. Tiago trouxe uma questão que a gente não poderia estar deixando de fora aqui. Eu estava pensando em tratar dela no final, nos agradecimentos, mas aí a gente já adianta aqui os agradecimentos em relação à oportunidade de a gente ter tido acesso a essas leis, né? O nosso edital foi de fruição, né, e divulgação, ou seja, abriu espaço para as pessoas, os artistas, né, se expressarem, divulgar os seus trabalhos, para que as pessoas, num período de pandemia, um período muito pesado, necessário de a gente ter acesso às artes, né, para poder dissipar, né, o que a gente está vivendo e compreender melhor esse mundo, esse novo mundo e tal. E aí o Tiago traz uma questão que a gente precisa dar atenção, porque a importância da lei Paulo Gustavo, por exemplo, e da lei Aldir Blanc é fundamental para a sobrevivência dos artistas, né, das pessoas que vivem de cultura. Não é só os artistas, mas as pessoas que estão ao redor, as pessoas que confeccionam os livros, as pessoas que fazem iluminação, fazem a live, né, que estão ao redor nessa rede de produção aí, para que essa economia circule melhor. E aí, cara, a pandemia nos ensinou muito sobre essas possibilidades, né? A pressão da classe artista, a pressão dos trabalhadores da cultura foi importante para que essa lei Aldir Blanc fosse atingisse, né, realmente fosse executada e atingisse uma boa parte, porque muitos ficaram de fora, né, desse processo, que é um processo de seleção, e aí o pessoal tem dificuldade em acessar esses recursos, né, para que a coisa aconteça. E após cumprida esse projeto, ele não termina aqui, né, porque tem seus desdobramentos. A gente continua se envolvendo na exposição, na apresentação disso aí, mas em termos da lei, para ela continuar no país, a gente precisa fazer com que essa questão política, econômica dentro do país mude, né? Altere as formas como a gente está vivendo nesse país nos nossos dias, né? Não está fácil. E, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a Lei Aldir Blanc passou, tanto a Lei Aldir Blanc como a Lei Paulo Gustavo passaram no Congresso e no Senado, mas agora, a semana passada, semana retrasada, chegou na mesa lá do presidente e o camarada não sancionou, né?
E aí, como é que fica, né? Como é que a gente tem, né, uma demanda tão grande dessa, vivendo uma crise pesada que a gente vive, sem ser atendido, né, ao pedido, né, dos trabalhadores da cultura, através de um canal de intermediação desse, que, na verdade, não é uma doação, né? A Lei Aldir Blanc não é... Qualquer outro tipo de lei de incentivo ao esporte, por exemplo, não é uma doação do Estado para nós, né? É uma conquista de luta, né, Cláudio? Que se precisa estar sendo, né, efetivada, né, cara? Então, a gente precisa alterar a realidade que a gente vive nesse contexto de Brasil, para que a gente garanta, Tiago, né, essas possibilidades aí que no final, né, no fim ao cabo, é de sobrevivência, né, velho? Né? Porque tem muita gente que depende dessas possibilidades de recursos, né? Ok, Bartô. E eu acho que a gente pode aprofundar esse assunto, viu, Tiago? A gente está aí, vamos, a partir dessa live aí, o Bartô é uma pessoa altamente comprometida e eu acho que toda a galera que está aqui, para a gente discutir mais esse assunto, que é muito importante, porque parece que aqui a gente só tem 60 minutos e a gente só tem os 10 minutos finais. Então, a gente pode aprofundar esse tema que é muito importante que você levantou. Eu queria só colocar aqui mais uns comentários, agradecer novamente a todos vocês que estão entrando aqui, gente, companheiros, amigos e amigas. O Elinando aqui, salve Bartô e Cláudio. Salve, Elinando, esperando sua volta para a pelada, viu? Sem enrolação, Elinando. Vamos voltar. E aqui, Teca, meu amor, aqui, trabalho maravilhoso. Teca também é fã, Bartô, do seu trabalho, né? Sim. E tem um comentário aqui que eu não estou vendo, acho que é não sei se é Priscila Nascimento, alguma coisa assim, tá abreviado. Nascimento. Deve ser Prinas. Bartô, nas fotos a gente percebe uma sensibilidade sua para as diferentes orlas. Eu queria ouvir um pouco sobre essas diferentes perspectivas de cultura corporal nas diferentes margens. Olha que pergunta interessante. E a gente, deixa eu ler aqui a última. Hendrik, enquanto gasta-se uma fortuna... Ah, meu Deus, eu não estou conseguindo, gente, aqui. Passa e cai. Uma fortuna em motoristas, a cultura é relegada em nosso país. Temos que usar isto. Parabéns, Bartô. Gente, eu estou lendo com dificuldade, mas estou conseguindo, né? Gasta-se uma fortuna em motocicleta. Ah, motocicleta lá do demônio, lá o Cramunhão, que está andando de motocicleta, mas disse que foi um fiasco, né? A motocicleta lá poluindo o ambiente. Pronto. Gente, obrigado pelas perguntas. Bartô, não sei se vai dar tempo de comentar aqui a observação de Priscila. Nós temos 10 minutos, porque nós temos que falar do seu produto, mas eu acredito que todo mundo vai ver como é que recebe o e-book, ele é de graça. Gente, o e-book, você vai publicar, você vai fazer uma exposição desse negócio. Você já imaginou aquelas imagens grandes? Dá para colocar na sala, dá para colocar no quarto, são imagens realmente fantásticas. Vai ficar só no e-book, você vai publicar outras fotografias, porque vocês viram aqui, a gente conversou sobre o tema, porque Bartô é realmente preocupado com o tema, né? E ele falou pouco da fotografia. E o pessoal, e não é fotografia? Não, gente, é que na verdade o assunto é que é importante. A fotografia complementa, mostra, vai divulgar para vocês esse assunto. E a fotografia, eu estou fazendo a propaganda aqui, porque se eu não fizer, Bartô não faz, certo? É realmente extraordinária. Então, Bartô, você nos fale o que é que tem? É e-book, é exposição física? O que é que você tem nesse projeto que vai ser apresentado além dessa live? E se você pode comentar aí a pergunta da Priscila sobre as diferenças nas margens. E eu acho que você já vai pegar e já vai encerrar, viu? Que só faltam 8 minutos. Vamos lá? Cláudio, essa foto que eu estava mostrando agora, eu acho que ela diz um pouco sobre esse projeto aí. Ela resume um pouco sobre esse projeto. E eu acho que a gente
devia ter conversado melhor, porque talvez eu ia lhe convencer a gente colocar essa foto na capa, velho. Essa foto, ela diz muito da contradição que a gente vive na pandemia. Eu falar um pouco dela antes de a gente encerrar. Essa foto ela foi tirada numa barca, né? Subindo o Rio São Francisco, no início desse ano. No início desse ano aqui em Juazeiro, a pandemia, os leitos de UTI e tal não estavam normalizados, a coisa não estava, né? A coisa não estava boa, mas foi possível esse evento com o pessoal da Maratona Aquática, organizada lá pelo nosso querido Rodrigo Rodrigues, da Arc Sport, no qual eu aproveito aqui para agradecer demais a possibilidade de executar esse trabalho a partir do conhecimento que ele tem do Rio e desses eventos no qual ele está sempre envolvido. E essa imagem, a gente estava subindo o rio da orla ali, da frente ali da barquinha, subindo o rio 3,5 km para eles descerem nadando, né? E a gente percebe o quanto tem de dois mundos aqui, né? O quanto tem de dois mundos, onde só tinha 2 pessoas dentro da barca, 2 não, 3, dentro da barca com máscara. Eu e mais dois nadadores, mais 2 atletas. E aí não é questão aí de valor e tal, de crítica, e só nesse caso de uma observação que a gente identifica através da fotografia dessa contradição que a gente identificou, né, que a gente constatou nesse projeto aí. São 2 mundos onde existe um cotidiano imposto pelas normas, né, a necessidade de você se proteger de uma ameaça real, e ao mesmo tempo um outro mundo onde não foi fácil a gente sair, né? Um cotidiano chamado de velho cotidiano, de velho normal, e um novo normal se colocando aí dentro dessa imagem e nos dizendo muita coisa do que a gente viveu de negacionismo, né? De não que os meninos estariam nessa postura aí, mas que, e muito pelo contrário, alguns que eu conversei, eles ficaram preocupados com esse transporte, mas na confiança de que estavam bem, porque o Rodrigo cuidava bem disso em relação a identificar na inscrição os testes de Covid e tal, e tal, e tal. Então, é impressionante o que a gente viveu aí. E a gente vai precisar aí, Cláudio, encarar essa nova forma de viver, porque essa pandemia não é a primeira, a gente já teve aí, né, umas 8 pandemias, e a gente vai ter mais algumas, e como é que a gente vai viver, aprender a viver dentro desses novos mundos, né? A gente vai precisar aprender a viver um novo cotidiano, cara. Exatamente. Isso. Bom, Bartol, agora você tem pouquíssimos minutos, né? Você tem que falar um pouquinho aí do produto aí, como é que conta. Sim, pessoal, eu suas fotografias. Estou lançando esse e-book. Um outro produto é a própria página, perfil no Instagram. Como é que faz para receber o e-book? As pessoas para receber o e-book? É só ir no perfil Cultura Corporal e Pandemia, ou no perfil Claro Olhar no Instagram, que está lá na bio para vocês baixarem, divulgar e tal, e ler o conteúdo melhor, né? Tem essa live que a gente vai deixar, onde informa melhor né, as razões, objetivos. Tem uma live que era para estar no YouTube, mas eu tive um problema técnico aqui que não consegui dar conta, mas que eu vou aprontar ela numa forma de apresentação, como se fosse uma aula,
e deixar solta lá no YouTube. E, além disso, tem ainda 15 impressões que eu vou estar mostrando lá em Rodrigo Rodrigues, na Arca Esporte. Só vou deixar de combinar com ele que, assim que chegar essas impressões, eu estou deixando lá com ele para passar um tempo lá para o pessoal assistir. Que tamanho? Beleza? As impressões, que tamanho, Bartô? Já sabe? Sei, 30 por 40. Ah, 30 maravilha. Pronto, Bartô. É um tamanho bom. Ótimo. E como? Muito bom. Bartô, eu acho que você já pode fazer aí as considerações finais. A bola está com você. Muito obrigado por ter nos presenciado ou nos presenteado com esse projeto maravilhoso. Acredito que será o primeiro de muitos outros, certo? Que você será contemplado, porque realmente seu trabalho é belíssimo e ele merece ser divulgado. Tá bom? Meus parabéns por esse trabalho e pela profundidade que você o abordou. Ok? Com você. Obrigado, Cláudio, pela parceria. Agradeço a você aí por estar sempre dando um apoio, segurança importante nas saídas. Dizer que a gente fez esse trabalho tentando respeitar os protocolos, né, de proteção contra a Covid. Agradecer aí a Fabiana, minha companheira, meus meninos, por estar aí contribuindo, entendendo a importância do projeto, dando uma força. Heitor, Caio e a Cássia, a todo o pessoal que foi fotografado, né? E a gente conseguiu saber o nome de todo mundo, se relacionar com eles, alguns a gente sabe onde mora, sabe do sofrimento que alguns que a gente conseguiu conversar, né? Vive. Agradecer aí ao pessoal do Instagram, os amigos que sempre estão olhando e dando força, né? E vendo o material e dizendo, pode continuar, que o negócio é por aí e tal. E dizer, cara, que o trabalho foi interessante porque a gente fez um tipo de acervo, né, dessas práticas culturais, porque esporte é cultura, né, dança é cultura. Então a gente acabou fazendo um acervo, identificando um acervo desse patrimônio, dessa cultura aqui na região, os diversos tipos de expressões, né? E também alguma coisa relacionada, eu acho que indiretamente, talvez diretamente, esteja ligado a chamar a atenção para a preservação do Rio São Francisco, das águas, né? Porque é dentro dessa paisagem sertaneja que essas práticas se atualizam, né? Porque antes a gente via o que nesses rios, né? As lavadeiras no rio, os pescadores e tal. Hoje a gente é outro mundo, a gente se atualiza, né? Observa como essa paisagem sertaneja ela se conecta com o mundo todo e a gente, a partir dessa identidade sertaneja, a gente vai vivenciar essas práticas de forma diferente, encarar elas de forma diferente, para responder às necessidades diferentes que só esse lugar nosso aqui nos dá, né? Então é isso, cara, é agradecer e agradecer a presença do pessoal aí. Eu sei que outros estavam querendo aparecer, mas por ser uma sexta-feira santa, né, um momento importante na cultura brasileira e na religiosidade desse povo, não foi possível, mas eu espero que a gente tenha contribuído para que essa sexta nos enriqueça, né, Cláudio, de esperança, né, de respeito, né, às pessoas e essa paisagem, essa cultura, beleza? Estamos encerrando aqui, 20 segundinhos, e é isso, meu amigo. Muito obrigado aí, viu? Vamos divulgar aí o material, que eu acho que é uma contribuição que merece, né, o pessoal ver. Valeu, gente. Obrigado, gente. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, viu? Claudinho. Um abraço. Um beijo.